Fala aí, nação, tudo bem? Tranquilos? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Há quanto tempo, né? Estávamos aí offline, mas decidimos voltar e queremos dar a nossa opinião sincera sobre a possível contratação do Flamengo a respeito do Griezmann. Griezmann é um grande jogador, foi um grande jogador, tem uma história fantástica, um jogador diferenciado, de muita qualidade, jogador que pode trazer ao Flamengo uma visibilidade muito maior do que já é e também mostrar para o mundo do futebol que é possível sim trazer jogadores europeus para o Brasil. Saul é um deles. Um detalhe que devemos pontualizar aqui e destacar que o Saul tem 30 anos, o Jorginho ele veio, porém Jorginho ele é brasileiro, né? Então assim, Griezmann tem 35 anos, tem uma história incrível, mas o que me preocupa, ponto que pode aí me preocupar e discordar um pouco dessa euforia e ser um dos que apoia, que acredita que é algo fantástico e só vendo o lado positivo e as possibilidades que o Griezmann pode abrir as portas para o Flamengo, eu dou uma freada e começo a analisar outras questões, como por exemplo, tivemos aí um exemplo muito grande do Vidal. Vidal veio, o Vidal sempre foi um jogador diferenciado, sempre foi um jogador que tinha um destaque absurdo nos seus clubes e ele falava que o sonho que era de jogar no Flamengo. Então, nada mais justo do que trazer o Vidal. Mas, meus amigos, foi uma negação, foi algo inimaginável. Mas aí você pode dizer, cara, você só está vendo um jogador que tinha uma idade um pouco avançada e não deu certo. Porque você não fala do Felipe Luiz, porque você não fala do. Tem vários jogadores, né? Mas é importante destacar aqui o seguinte: é importante destacar como foi as condições que o Flamengo trouxe o Felipe Luiz, trouxe jogadores aí renomados da Europa. Qual era o poder financeiro, qual era o poder que o Flamengo tinha para convencer esses jogadores. Se for comparar com hoje, o Flamengo melhorou muito mais, o Flamengo arrecadou muito mais, o Flamengo tem muito mais credibilidade do que antes para ir na Europa e tentar convencer jogadores a voltar para o Brasil ou tentar trazer jogadores europeus, que é mais complicado, mas caso não consiga trazer jogadores europeus, é tentar jogador sul-americano que está em alta no futebol europeu, não num grande clube. Ninguém vai querer sair do Barça, do Real, sei lá, de um Chelsea, de um grande time aí da Europa, estando aí com 25 anos, estão jogando bem. É impossível hoje para o futebol brasileiro isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, na minha humilde opinião, o Flamengo não pode tomar ver, por exemplo, a MLS, né? Não se compara a MLS com a o Brasileirão, não se compara as competições lá da CONCACAF com a Libertadores, com todo respeito, é uma diferença muito grande. Acredito que o caminho para o Flamengo continuar com sucesso, o meio que o Flamengo deve usar para continuar com a estrutura muito grande e tendo um time competitivo é buscando jogadores ali de 25 anos no máximo e tentando convencê-los a jogar no Flamengo. Porque traz jogadores com essa idade e faz contratos de 5 anos. É importante destacar que quando o Arrascaeta chegou no Flamengo, mesmo sendo um dos principais jogadores do Cruzeiro, junto com Everton Ribeiro e outros demais, mas foi um jogador jovem com um contrato longo. Quando o Flamengo traz o Gabigol, é um jogador jovem com um contrato longo. O Bruno Henrique também não era, né, tinha uma certa aí, era mais jovem, 27, se não me falha a memória. Então, assim, esse é o caminho, porque o Flamengo pega um jogador que tem potencial e pode potencializá-lo ainda mais com um contrato muito longo no Flamengo. Qual é a minha preocupação aqui para finalizar essa reflexão sobre o Griezmann? O Griezmann pode vir, pode ser, né, uma repercussão absurda na Europa, mas ele não pode entregar, talvez, aquilo que
muitos esperam, se o jogador tem uma mídia, tem um nome, tem um destaque, ele consegue trazer para o Flamengo uma repercussão na Europa muito grande, ok, mas dentro de campo, né? Mas dentro das quatro linhas, ele vai apresentar o futebol. Porque assim, se o Saul continuar do jeito que está, é um jogador bom, mas tem a idade. Ele, ele entra ali muito técnico, muito habilidoso, mas a idade limita, certo? Então, a tendência é que cada vez mais essa limitação vá ficando mais potencializada, mais frequente. E aí, tanto ele como a torcida vai se desgastando e eu não acredito que isso seja o caminho. Agora, traz um Danilo, deu certo, gol na final da Libertadores, né? Traz o Felipe Luiz, trouxe um Rafinha, esses caras deu muito certo, Diego Alves, tem todo esse contexto, mas pelo dinheiro que o Flamengo tem, que alega ter, que alega que vai investir, acredito que um jogador de 25 anos, estando aí um exemplo, o Flamengo deve correr atrás de John Arias? Com certeza, com certeza. Um jogador que você vai contratar, fazer um contrato no mínimo de 3 anos e o cara vai entregar, vai correr, o cara vai, porque tem idade ainda, tem recurso para fazer isso. Então, assim, na minha humilde opinião, o Griezmann não seria o grande nome do Flamengo para o Flamengo mostrar que tem potencial, que tem poder para trazer jogadores de grandes nomes. Eu vejo com algo mais poderoso se o Flamengo trouxesse o John Arias, porque assim, o cara é ídolo no Fluminense, campeão da Libertadores, vai para o Mundial, esbagaça, vai para uma semifinal com o Fluminense. O cara joga demais, sabe? E o Flamengo vai lá, convence o cara a jogar no Flamengo. Então assim, isso, e sendo um bom jogador, acima da média. Então, isso seria assim uma ótima opção. Então, o Flamengo precisa, na minha opinião, focar não na MLS, não na MLS, é focar em trazer jogadores de 27, no máximo 25 anos, que ainda tem muita coisa para entregar, porque um cara desse vai jogar. Não posso negar o exemplo do Arrascaeta, não posso negar o exemplo do Bruno Henrique, do Everton Ribeiro, mesmo estando no Flamengo, do Gabigol, porque se esses cara tivessem ainda no Flamengo, entregava muito, porque foi contratado com a idade ali ainda bem interessante para mostrar um potencial futuro no Flamengo. Então, para mim, Samuel Lino é o caminho, Plata é o caminho, Carrascal é o caminho. É por aí que o Flamengo pode fazer contratos de 5 anos e ter uma projeção para esse jogador. Se caso ele não jogue bem em um ano, ele vai se destacando e ele tem possibilidades de, sim, na próxima temporada recuperar. Tá bom? Minha humilde opinião, forte abraço, fui.